e no mês dedicado à saúde da mulher, um estudo recente chama atenção para a necessidade de ampliar as políticas públicas voltadas à menopausa aqui no Brasil. Para a gente entender melhor esse cenário e discutir caminhos para melhorar o cuidado com as mulheres nesse período, a gente conversa agora com o Márcio Rodrigues, que é membro da Comissão Nacional Especializada em Climatério da Febrasgo, a quem eu cumprimento e agradeço aqui, doutor, pela presença no TJ Aparecida. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. A alegria é toda nossa. Para a gente começar, o que é a menopausa, quais são as principais mudanças que acontecem no corpo da mulher nesse período? Bom, menopausa, a gente define menopausa uma data, né? Seria aquela data em que a mulher teve o seu último ciclo menstrual. E para a gente poder chegar a esse diagnóstico, a gente precisa que ocorram 12 meses consecutivos de ausência de ciclos menstruais. Só que esse período, a gente chama de menopausa, ela pode apresentar alguns sintomas, mesmo antes dessa menopausa estar instalada, que são os mais comuns, que são os conhecidos pelas mulheres, que são os sintomas que elas chamam de ondas de calor, que nós chamamos de fogachos, que podem ser leves, moderados ou intensos. Associados com esses sintomas de calor, elas podem apresentar sintomas urogenitais, como ressecamento vaginal, dor para ter relação, infecções urinárias de repetição. Além disso, ela pode apresentar, em função desses sintomas de ondas de calor, sudorese noturna, despertares frequentes noturnos, esse acordar de madrugada leva a um cansaço físico e mental no dia seguinte. Algumas dessas mulheres começam, alguns anos antes, sintomas que muitos conhecem como névoa mental, que é aqueles esquecimentos rápidos, não lembra o nome daquela pessoa, não sabe onde colocou uma chave ou esqueceu uma atividade. As mulheres também podem apresentar outros sintomas, como uma labilidade emocional muito grande, ou uma irritabilidade, ou um choro mais frequente. E, além disso, também algumas mulheres podem relatar sintomas de dores musculares, dores ósseas. Então, é uma gama imensa de sintomas. Eu tentei sintetizar os mais comuns aí para vocês. Oi, doutor, uma boa tarde para o senhor. Obrigado por estar aqui com a gente no TJ. Doutor, esse estudo ainda em questão, ele aponta a necessidade de mais políticas públicas voltadas para a menopausa, né? Hoje, o Brasil trata esse tema com pouca atenção na saúde pública, né? Sim, eu tenho um estudo que eu publiquei aqui junto da minha universidade, a Universidade Federal de Minas Gerais, onde a gente apontou algumas lacunas, né? E uma grande lacuna é que nós não temos nenhuma política voltada para o atendimento à mulher climatérica. Eu mesmo coordeno um ambulatório no Hospital das Clínicas, aqui na UFMG, e essas pacientes têm que gastar para poder comprar a medicação, porque essa medicação não é fornecida pelo nosso Sistema Único de Saúde. Hoje, o que a gente pode contar em algumas unidades básicas de saúde, um estrogênio local, que não faz o tratamento sistêmico, ele é para alívio dos sintomas urogenitais, mas fora disso nós não temos nenhuma proposta. Já tem uma PL que está no Senado, eu não sei que ponto que ela está, se está parada, se evoluiu, acredito que não evoluiu, e São Paulo também está para implantar essa terapia hormonal no SUS, mas até o momento nós não temos nenhuma política voltada especificamente para o tratamento hormonal das mulheres durante essa fase. Doutor, agora muitas vezes a menopausa ainda é tratada como tabu, né? Falar mais sobre o assunto pode ajudar, inclusive, no diagnóstico e no cuidado com a saúde. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que quebrar esse tabu. Eu acho que grande parte de mulheres que têm um impacto muito social em mídias sociais entrando nessa fase tem chamado a atenção ao tema. É um tema que está aí para ser levantado e para ser discutido, e isso, sem dúvida nenhuma, vai tirar uma série de dúvidas dessas mulheres. Um dos grandes tabus é em relação à terapia hormonal, que ficou com o resultado de um grande estudo que nós tivemos, o estudo da Abragai, que foi publicado em 2002 e 2005, levou a vamos dizer, de uma certa forma, uma demonização da terapia hormonal. E hoje a gente está tentando reequilibrar de uma forma baseada em ciência, que os resultados não eram tão
ruins, tão desastrosos da forma que foram publicados. Então, se o tema é discutido, se ele é levantado, sem dúvida nenhuma vai trazer várias ferramentas para nós médicos e para quem cuida do setor público, que são os nossos políticos. A gente precisa que essas políticas públicas avancem, né, principalmente. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente no TJ Aparecida. Uma boa tarde, uma boa semana. Muito obrigado. E são programas como o de vocês que vão nos ajudar a melhorar a saúde das mulheres. Nós precisamos de cuidar das mulheres do nosso país, sem dúvida nenhuma. Agradeço a oportunidade e estou à disposição para a gente discutir em uma outra oportunidade. A gente também continua à disposição, aliás, um assunto que precisa ser falado em casa, né? Sim. Porque o companheiro, o marido, também precisa conhecer a menopausa para compreender melhor a sua esposa, a sua mulher. Obrigado, doutor, um abraço, viu? Até mais. Tchau, tchau.